falaremos sobre a Revolução Industrial. Vamos voltar um pouquinho para vocês entenderem como foi o processo, como se deu esse processo. Lembra que falamos lá da Revolução Gloriosa? Quando Henrique VIII assumiu o trono, o poder, ele tirou todo o poder da Igreja Católica e passou a ser o chefe da Igreja da Inglaterra, protestante. Então, nesse período, esse Henrique VIII tomou todo o poder da Igreja Católica na Inglaterra. A Inglaterra, então, passou a ser protestante. O que determinava ali era o protestantismo. Então, nesse período, Henrique VIII tomou todas as terras da Igreja Católica. Ou seja, aqueles camponeses que moravam naquelas terras que eram da Igreja Católica, eles foram expulsos daquelas terras. Eles então ficaram sem lugar de ir. Então houve uma migração dos camponeses, né? Uma migração dos camponeses para os grandes centros, a grande cidade. Então eles não tinham mais onde morar, não tinham onde trabalhar e tiveram que ir para as grandes cidades. Então iniciava assim a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, para que ela acontecesse, a Inglaterra precisava de ter grande capital, que ela tinha um grande capital, né? Pois ela era uma grande potência com a acumulação da matéria-prima. Nesse processo de acumulação de capital, ela tinha um grande comércio marítimo, né? Ela tinha um grande comércio marítimo, como assim a gente já havia visto antes. Ela tinha também a exploração de suas colônias, né? Por isso ela detinha um grande capital, por acúmulo de riqueza, ela explorava as suas colônias, então assim ela tinha um grande acúmulo de riqueza. A Revolução Industrial também precisava de matéria-prima, e para isso a Inglaterra tinha muita matéria-prima, ela tinha muito carvão vegetal. E esse carvão vegetal foi uma das formas necessárias que garantiu a acumulação e a matéria-prima para que acontecesse a Revolução Industrial. Precisava da matéria-prima do carvão vegetal para rodar as máquinas a vapor, né? Quando veio lá a Revolução, que precisava de matéria-prima para poder se gerar e acumular, acelerar o processo de fabricação nas máquinas. Então tá, falamos então sobre um pouquinho do início, de como que foi o início da migração dos camponeses para as grandes cidades, como se deu isso e o que aconteceu. Lembramos também, é importante lembrar que se os camponeses tiveram que ir para outros grandes centros, então as suas terras foram deixadas para trás, certo? Se as suas terras foram deixadas para trás, o que aconteceu? Henrique VIII deu aquelas terras que eram da igreja, onde os camponeses moravam, para os burgueses. E ali os burgueses tinham que produzir, né? Eles tinham que repassar, que produzir essas terras, de criar ovelhas. Por quê? Porque o Henrique VIII pensou, então vamos criar ovelhas para que essas ovelhas produzam a lã suficiente para o comércio têxtil. Revolução Industrial. Antes do surgimento das fábricas, existia um processo chamado de artesanato. Nesse processo de artesanato, os artesãos detinham toda a autonomia e poder. Ou seja, desde a compra da matéria-prima, a sua fabricação, até o seu desenvolvimento e entrega para o consumidor final. E isso então demandava tempo, porque eles precisavam de tempo para fazer a mercadoria. Buscando acelerar esse processo, homens de negócios fizeram acordo com os artesãos. Ou seja, os homens de negócios agora passariam a comprar a matéria-prima, a fornecê-las para o artesão e o artesão fabricar para assim entregar ao consumidor final.
Esse processo foi chamado de sistema doméstico, onde o homem de negócio comprava a mercadoria e entregava para o artesão então fabricava o produto, né, um utensílio que era usado na época, e esse entregue de novo ao homem de negócio, o homem de negócio vendia para os seus consumidores. Tá. Dentro disso, esse sistema doméstico ficou conhecido e estabelecido entre o século XV e o século XVI. Já na metade do século XVII, houve o início da manufatura, né? A manufatura já estava se expandindo pelo território inglês naquele período. O que era a manufatura? A manufatura é um processo onde dezenas e até centenas de pessoas se localizavam em um determinado local e trabalhavam por um período de horas. Nesse processo de manufatura, passava-se então a ter o chamado patrão. Esse patrão tinha trabalhadores que ficavam ali para vigiar os seus operários, certo? Então, nesse processo, os trabalhadores já não tinham mais todo esse conhecimento, todo esse processo, desde a compra da matéria-prima até a sua fabricação e até a entrega final. Os trabalhadores detinham sim esse processo da fabricação, mas como? De que forma? Esses trabalhadores trabalhavam de forma onde cada parte desse processo de produção era dividida, ou seja, 20 pessoas cortavam tecido, outras 20 costuravam, outras 20 cortavam a linha, outras 20 passavam tecido. Então esse processo era dividido em etapas, né? Por isso era chamado de manufatura. A mecanização da indústria. Na segunda metade do século XVIII, com a Revolução Industrial, a manufatura deu lugar à maquinofatura. Com o aperfeiçoamento da máquina a vapor, do motor a vapor por James Watt, em 1769, o motor a vapor fez com que a máquina ganhasse velocidade, aumentando assim a produção e a precisão da produção. Ou seja, agora não era mais necessário diversos trabalhadores para produzir aquele tipo de linha de produção. Era necessário poucos trabalhadores e o seu ponto principal ali na fábrica era apenas zelar pela velocidade, zelar pelo sustento da máquina, certo? Zelar pela manutenção da máquina para que ela continue sempre trabalhando. Então não era mais necessário uma fábrica com centenas de trabalhadores. Era reduzido, os trabalhadores foram reduzidos. Por isso houve o quê? Desemprego. As pessoas ficaram sem serviço. As máquinas tomaram o lugar dos trabalhadores. Agora os trabalhadores as indústrias não precisavam mais diretamente daquela quantidade de trabalhadores. Eles agora precisavam saber, aprender, na verdade, a como manusear a máquina, como dar manutenção a ela. Tá. Para isso, a Inglaterra foi só o quê? Ganhando lucro, ganhando lucro, ganhando lucro. E cada vez mais ela pretendia ganhar mais, ter mais e mais e mais lucros. Isso foi um ponto importante. Por quê? Em 1787, com o barco a vapor, com a invenção do barco a vapor, e em 1825, com a primeira ferrovia, a Inglaterra ficou muito mais rica, tinha muito mais lucros, pelo fato de que a invenção desses dois equipamentos necessários, que foi o barco e a ferrovia, fez com que a distância de um país ao outro fosse diminuída. Ou seja,
eles teriam mais produtos, mais encomendas para serem feitas e com isso mais lucros. Por quê? Porque aí esses dois mecanismos, que seriam o barco a vapor e a ferrovia, né, o trem de ferro, levavam esses produtos até os outros países. Com isso, ela virou uma grande potência, como é até hoje. Uma nova sociedade. Com o avanço e o sucesso do sistema das fábricas e das indústrias, a sociedade passou a ter uma nova configuração, um novo sistema. Ou seja, a consolidação e a divisão de duas classes sociais antagônicas, que foi a burguesia e o proletariado. A burguesia era composta pelos donos das fábricas, donos dos bancos, donos dos mercados, donos dos transportes e das empresas agrícolas. O proletariado era composto pelos trabalhadores, aquelas pessoas que precisavam trabalhar para receber um salário que não era equivalente à sua quantidade de horas. Era o restante desse pagamento que eles recebiam, iam tudo para o capital burguês, tudo para a burguesia. Ou seja, eles não trabalhavam à beça e ainda não recebiam totalmente o seu salário. Essa divisão das duas classes antagônicas era feita nas fábricas e na vida cotidiana também. Pelo simples fato de que a burguesia viviam em cidades, nas grandes cidades, nos grandes centros, possuíam as suas casas como palácios, tinham diversos privilégios. Já o proletariado vivia naquelas ruas mais estreitas, sem saneamento, sabe? Aquela classe que não tinha qualidade de vida, onde era horrível o lugar em que eles moravam. Então, a divisão dessa sociedade, dessa sociedade antagônica, ela não era feita só na fábrica, ela era feita também na vida cotidiana. A multidão das cidades. Com o avanço da industrialização, o avanço do processo da industrialização, a multidão nas cidades foi se desenvolvendo cada vez mais. A partir daí, houve diversas mudanças. O pessoal que viviam ali já naquele período tiveram que haver diversas mudanças. Com a chegada dessa multidão para trabalhar nas fábricas, nos centros de indústrias, as cidades ficou um caos. Imagina como seria uma cidade que não tinha infraestrutura, não tinha lugar, modo de acomodar essa quantidade de pessoas. Na metade do século XVIII, na cidade de Londres, havia mais de 1 milhão de habitantes, ou seja, muito mais do que a própria cidade conseguia suportar naquele período. Então, assim, o caos que era, o caos de ladrões, de pessoas de roubos, da criminalidade, quase que não sai a palavra, era muito grande. Os governantes naquela época, então, tiveram que aumentar o policiamento, tiveram que aumentar aquela quantidade de reforços ali para poder controlar essa questão da marginalidade, os dejetos deixados nas ruas, o barulho das fábricas com o barulho da multidão, né? Então foi um caos na cidade, principalmente Londres, porque se concentrava ali esse processo. No início se deu ali. Então, quando a gente fala assim, o processo da industrialização, o processo da primeira revolução industrial, a gente está falando disso, a gente está falando também desse caos todo que foi. Porque a gente precisa pensar também nisso. Imaginemos que nesse período, quantas pessoas não tiveram que passar por diversas dificuldades,
principalmente quando deixou de precisar de diversos trabalhadores nas fábricas e passaram a dar esse processo, direcionar esse processo todo ali nas indústrias, né? Ali nas máquinas. Então foi um caos muito grande. Foi um caos muito grande. E a gente precisa fazer essa ligação com o que nós vivemos hoje. Hoje, basicamente, vivemos o reflexo daquilo que passou lá atrás. Porque se deu esse processo da Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, lá na Inglaterra. Mas foi através dela que hoje temos as fábricas, temos as indústrias, né? Então a gente precisa fazer essa ligação. Nesse processo todo que a gente vem falando desde o início da nossa videoaula, vemos que com a industrialização houve-se a necessidade de um controle de tempo, né? Esse controle era feito pelos donos das fábricas, onde os servidores, os empregadores agora passariam a ter um controle sobre o tempo, sobre o controle de produção, o tempo que eles demoravam para produzir, a quantidade de material necessário, o controle de tempo, o horário de entrar, o horário de sair, né, dos seus trabalhos, e o tempo determinado, intervalo de almoço, horário de almoço. Lembrando também, gente, que as moradias desses trabalhadores eram ali mesmo, né, próximas às empresas, às fábricas, e eles viviam em péssimas condições de vida. As casas eram feitas pelos próprios empregadores, a casa era de dois andares. Na parte de cima, o andar de cima, ficavam os quartos, que ali se aglomeravam diversas pessoas para dormir. Na parte inferior era a cozinha. Não tinha banheiro, porque não tinha saneamento, então o banheiro era em fossas, fora da casa, e isso dava um mau cheiro muito grande, né? E pessoas tinham aquele departamento de retirada daqueles resíduos da fossa ali. Aqueles resíduos, em alguns bairros, eram retirados e vendiam esse resíduo para os agricultores como adubo fértil. Dificilmente em outros bairros havia esse processo. Então, o que acontecia? Ficavam ali sendo simplesmente expostos com aquele mau cheiro. Não havia água. As águas eram localizadas apenas em bicas, em poços ou em fontes públicas. Ou seja, eram determinados pontos da cidade. As pessoas tinham que sair das suas casas com baldes para poder ir buscar água para o seu uso cotidiano, o seu uso diário ali. Então, isso foi trazendo, acumulando essa sujeira, todo esse tipo de constrangimento que esses operários tinham que passar, trouxe diversas doenças, né? Diversas doenças como a cólera, a tuberculose, e isso sempre afetava esses trabalhadores, essa classe operária. Vamos falar agora dos trabalhos das trabalhadoras, né? Das mulheres. As mulheres trabalhavam com carga horária igual aos homens e tinham o seu salário muito inferior aos homens. Trabalhavam a mesma quantidade de hora, o mesmo tipo de trabalho e recebiam muito pouco. Já as crianças, sim, as crianças também trabalhavam, as crianças também eram exploradas. Nesse período da Revolução Industrial, os donos das fábricas queriam sempre mais lucros. Então, eles queriam pagar salários mais baixos e ter a sua produção aumentada. Ou seja, eles pegavam aquelas crianças que viviam nos orfanatos, que eram deixadas nos orfanatos,
e obrigavam eles a trabalhar nas fábricas. Isso era revoltante, porque eram crianças, elas eram obrigadas a começar a trabalhar a partir dos 6 anos de idade. Então, desde muito pequena, né, elas começavam a trabalhar, trabalho difícil, trabalho escravo mesmo. O seu salário era apenas a quinta. O seu salário correspondia à quinta parte do que era pago aos adultos, a quinta parte de um salário pago ao adulto. Gente, isso é uma coisa absurda. Eles trabalhavam das 5 horas da manhã até as 7 horas da noite. Diversas crianças com a situação insalubre nas indústrias, nas fábricas, perdiam braço, dedo, doenças. Eles pegavam doenças porque era triste as condições de emprego lá na fábrica, as condições insalubres. Então, as crianças, aquelas que estavam nos orfanatos e precisavam trabalhar, né? Porque por ela estar ali no orfanato, elas não tinham tantas condições. Ao crescer e se envolver, algumas até continuavam com essa mesma profissão. Então, acontecia diversos acidentes nessas fábricas. Eles perdiam dedos, braços, né? Nas máquinas. Então a gente tem que pensar nisso também. As crianças também eram exploradas, assim como as mulheres. As mulheres também foram exploradas por muito tempo, né? A gente não vai entrar nesse assunto agora, mas elas foram exploradas por muito tempo. Então é impressionante como que a diferença, né, dos dias de hoje. Sim, hoje em dia também acontece esse tipo de coisa, mas estamos falando lá da primeira revolução industrial. Isso era o que os donos das fábricas faziam para ter o seu lucro aumentado.